Alô, amigos da Casa Comum, tudo bem? Eu me chamo Pedro Paulo Malta, eu sou jornalista de formação e também sou cantor, pesquisador de música brasileira e quero agradecer o convite para participar desse encontro. Infelizmente, não pude entrar ao vivo, conversando, interagindo com vocês por, enfim, questões de agenda, mas aqui vai a minha contribuição, aqui vai o meu afeto nesse vídeo gravado. E eu quero começar por aquele que eu presumo ser o ponto de partida desse encontro, que são os 90 anos de Zusa Homem de Melo. O querido Zusa Homem de Melo, maravilhoso contador de histórias, não só nos inúmeros livros que ele escreveu e deixou para a gente, mas um contador de histórias sensacional no plano pessoal, no contato direto, né? A maneira entusiasmada, com brilho nos olhos, com que ele contava essas histórias, né? E como é importante esse tipo de contador de histórias para a gente, né? Graças a eles, e aí eu trago, no meu mundo afetivo, eu trago Monarco, Nelson Sargento, o grande jornalista, escritor Sérgio Cabral, pai, como contadores de histórias, né? Histórias que se perpetuam, histórias que a gente pode contar, que a gente pode compartilhar e assim conversar sobre a nossa música, né? E no caso especificamente do Zusa, graças a ele, graças ao trabalho dele, a Era dos Festivais ganhou a sua, digamos, biografia, né? Esse livro aqui, que é um livro especialíssimo, A Era dos Festivais, uma parábola, né? Eu guardo o meu exemplar de 2003, quando esse livro foi lançado pela editora 34, eu guardo ele com o maior carinho, e livro que a gente usa muito é assim, né? O meu tá manchado aqui, provavelmente alguma xícara de café que caiu, o meu tá todo anotadinho, tem extrato de banco, tem folheto, tem cupom fiscal, ingresso de cinema, essas coisas que a gente vai guardando dentro de livro. Meus livros são todos assim. É uma prova também de que eu passei por eles, né? De que eles fazem parte de mim e eu passei por essas histórias. E nesse livro, especificamente, o Zusa cumpre com louvor essa tarefa de biografar não uma pessoa, mas um período histórico da nossa música, né? Um período relativamente curto, que vai de 1965 a 72, né? Claro que tem uma pré-história, claro que tem um pós-fácil, né? Tudo que aconteceu antes e coisas que vieram depois, mas ele delimita nesse período de 7 anos, né? A parte mais importante, né? Um período curto, mas um período muito potente e que está diretamente, perfeitamente alinhado com uma das características centrais da música brasileira, que é essa capacidade de fazer verdadeiras crônicas de época, né? As crônicas em forma de música. Os nossos compositores populares são também grandes cronistas, numa tradição que eu acho que remonta ao tempo do teatro de revista, né? Lá na virada do século XVIII para o século XIX, quando as pessoas iam ao teatro assistir aos espetáculos que passavam em revista o momento, né? Passavam em revista os fatos do momento, né? Os costumes, as gírias, o modo de se vestir, as tretas políticas, né? Aqui no Rio de Janeiro, isso acontecia, por exemplo, no Teatro Carlos Gomes, no Teatro João Caetano, no Teatro Recreio, Teatro São José e tantos outros, né? E formaram-se dentro desse caldo do teatro de revista compositores como Ari Barroso, como Lamartine Babo, como Braguinha, o próprio Noel também compôs para teatro de revista, para não falar de outros assim mestres, né, como Freire Júnior, como Luiz Peixoto, como Chiquinha Gonzaga, grande maestrina. Então o teatro de revista é uma espécie assim de berçário, a meu ver, desse aspecto importante da música brasileira, da música dos cronistas, né? E o Braguinha, por exemplo, só para citar, quer dizer, esse poder de crônica, o Braguinha, em 1933, uma das marchinhas de carnaval daquele ano, é uma marchinha do Braguinha que se chama Moreninha da Praia, né?
em que ele faz uma crônica sobre um novo costume, né? Que as meninas daquela época estavam, pasmem, passeando pela Avenida Rio Branco sem meias. Então, ele fez assim: moreninha querida, da beira da praia, que vive na areia todo verão, que anda sem meias em plena avenida, varia como as ondas o seu coração. O próprio Braguinha, 30 anos depois, faria uma outra crônica de um outro capítulo dessa mesma história, com Garota Biquíni, né? A novidade era aquele negócio, aquele maiô, imagina, um maiô de 2 peças, com que as moças iam à praia. E aí o Braguinha fez assim: Garota Biquíni de Copacabana, espetacular, seu biquininho tá de abafar. Hoje em dia, isso tem um quê, assim, de uma certa objetificação, sim, da mulher. Mas não deixa de ser uma crônica, né? Uma crônica da época. A política também inspirou marchinhas de sucesso, como uma do Carnaval de 1951, o primeiro carnaval depois da volta de Getúlio Vargas à presidência da República, finalmente eleito. E aí o Haroldo Lobo e o Marino Pinto compuseram, em homenagem a essa eleição, eles fizeram o povo cantar: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. E dizem que Getúlio não gostou dessa marcha, porque ele não gostou de ser chamado de velho, né? Sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Ele não quis ser chamado de velho dentro da sua vaidade, né? E o povo também aproveitou problemas urbanos da cidade, serviram de mote para outras músicas de muito sucesso, que volta e meia são lembradas, né? Tem uma, por exemplo, que eu vejo como uma espécie de negativo, como reverso da marchinha Cidade Maravilhosa, a famosa marchinha dos anos 30. Já nos anos 50 veio uma outra chamada Vagalume, que, de certa forma, permanece atual e que diz: Rio de Janeiro, cidade que nos seduz, de dia falta água, de noite falta luz, de dia falta água, de noite falta luz. Teve uma outra, inspirada no problema da habitação. Essa do Carnaval de 1951 se chama Marcha do Caracol. Há quanto tempo eu não tenho onde morar? Se é chuva, apanho chuva, se é sol, apanho sol. Francamente, para viver nessa agonia, eu preferia ter nascido caracol. Essa, aliás, fez muito sucesso, gravada por um grande conjunto cearense, conjunto maravilhoso, vocal, instrumental, que fez muito sucesso na era do rádio, que são os 4 Ases e um Coringa. E já numa pegada assim, mais, digamos, social, de protesto, não tem como a gente não lembrar de Roberto Martins e Wilson Batista cantando o Pedreiro Valdemar. Vocês conhecem o Pedreiro Valdemar? Não conhecem, mas eu vou lhe apresentar. De madrugada tomo o trem da circular, faz tanta casa e não tem casa para morar. Isso em 1949. Pouquinho antes dos anos 50, quando o grande compositor Luiz Antônio, esse para mim é um compositor muito menos falado do que deveria dentro da música brasileira. Luiz Antônio, militar, boêmio e autor de alguns sambas de cunho social muito importantes que saíram nos anos 50. Por exemplo, 4 horas da manhã, sai de casa o Zé Marmita, pendurado na porta do trem. Zé Marmita vai e vem. Ou então, lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. E tem também a minha preferida: sapato de pobre é tamanco, almoço de pobre é café, café. Maltrata o corpo como que, por quê?
o pobre vive de teimoso que é. Crônicas de uma época, crônicas necessárias, crônicas pungentes, e que meio que prepararam, né, o que viria em seguida. Né? Nossos compositores cronistas chegaram afiados à década de 1960, né? A década do golpe militar, a década do ar irrespirável, do é proibido proibir, a década de Sabiá, de Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, e outros tantos clássicos da era dos festivais, como, por exemplo, e essa eu destaco aqui, Theo de Barros e Geraldo Vandré, cantando Sem Enganar, através da voz de Jair Rodrigues, que gado a gente marca, tange ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Viva Disparada, que, aliás, dessas músicas da era dos festivais, era a preferida do nosso Zusa Homem de Melo. Disparada venceu o Festival da Record em 1966, empatada com a banda, a Marcha Retrô, que transformou Chico Buarque em mania nacional e jogou ele no meio da Roda Viva, que ele cantaria, já como uma crônica do sucesso que aconteceu com ele e do quanto que ele foi moído pelo sistema durante esse ano. Ele fez esse samba para o festival de 1967. Esse samba era Roda Viva, e Roda Viva terminou esse festival, que, aliás, é considerado o festival dos festivais, né? O ponto alto dos festivais, Festival da Record de 67. Roda Viva termina em terceiro lugar, atrás da campeã Ponteio, de Edu Lobo e Capinã, e da vice-campeã Domingo no Parque, de Gilberto Gil. Essa última, aliás, nasceu sem um cunho explicitamente político, né? Mas recentemente ganhou uma paródia do meu podcast preferido, e eu peço licença para falar e para indicar esse podcast, um podcast que se chama Medo e Delírio em Brasília, feito por dois craques que se chamam Pedro Daltro e Cristiano Botafogo, né? Abrindo um rápido parênteses, no início do governo do ex-presidente, esse podcast começa como um blog, fazendo um diário, né, dia a dia, daquele pesadelo que a gente estava vivendo. No meio do caminho, esse blog vira um podcast. E, para mim, assim, no campo pessoal, foi muito importante para eu me reenergizar, para eu entender o que estava acontecendo e até, imagina, no meio daquele período tenebroso, dar umas boas risadas. Recomendo, portanto, esse podcast, Medo e Delírio em Brasília, que fez, enfim, dessa música do Gil uma paródia a propósito do dia 8 de janeiro de 2023. O famoso 8 de janeiro, que muitos reacionários vêm tentando passar um pano, né? Pintando como um domingo no parque. E assim, José e João viraram André e Xandão, e a Rosa, que na música original estava na mão da Juliana, virou a Rosa Weber, e assim por diante. Eu cito esse podcast não só por ser o meu favorito e por eu indicar para vocês, mas também como o exemplo incrível dessa capacidade que a nossa música tem de se prestar esse papel de cronista do seu tempo, né? Mesmo que, no caso dessa paródia, faça, enfim, uma referência, pegue uma música de 50 e tantos anos atrás, 56 anos atrás, para retratar uma página da nossa história, uma página infeliz da nossa história, e que, se Deus quiser, a gente vai passar essa página, enfim, poder seguir adiante. Eu vou aqui chegando no final da minha participação. Eu separei para esse fim um parágrafo do livro do Zusa, um parágrafo que está aqui no fim do livro do Zusa, tá? E ele está falando de um jurado dos festivais. Diz assim: o psicanalista, jornalista, teatrólogo Roberto Freire, jurado no primeiro festival da Excelsior em 1965 e no 7º FIC da TV Globo em 72, considera os jurados como obstetras que ajudaram a tirar os filhos para a música brasileira. Abre aspas. Os festivais foram um acontecimento importantíssimo na vida brasileira. Primeiro, porque mobilizaram o povo a participar da criação e da renovação na música brasileira. Segundo, porque, com a tecnologia da televisão,
puderam abranger um número muito maior de pessoas na divulgação e no debate sobre música brasileira. Terceiro, porque tem o significado de um fato histórico com uma importância bem superior ao que se imaginava. Os jovens não sabem que Chico Buarque nasceu num festival e é preciso que eles saibam a força que isso teve. Qual foi a luta única no mundo para se operar essa revolução na música popular brasileira? Sinto que no Brasil os fatos acontecem e a história só registra o que interessa ao poder. É muito triste. Os jovens universitários precisam saber que foram universitários brasileiros que derrubaram a ditadura. Ele continua aqui dizendo que os operários vieram depois e diz ainda que os estudantes lutaram permanentemente contra a ditadura, foram presos, torturados, mortos e mantiveram a luta. Os universitários de hoje precisam saber disso. Fecha aspas. Eu complemento o que ele diz, dizendo que os brasileiros precisam saber disso, precisam saber dessa história incrível, da quantidade de compositores maravilhosos, da quantidade de músicas incríveis e de como isso ajudou o Brasil a atravessar esse período tenebroso, né? Portanto, viva Chico Buarque de Holanda, viva Caetano Veloso, viva Gilberto Gil, viva Edu Lobo, Capinã, viva Sidney Miller, viva Nara Leão, viva Sérgio Ricardo, viva Martinho da Vila, viva Paulinho da Viola, viva Milton Nascimento, Fernando Brant, viva Tony Tornado, na BR-3, viva Antônio Adolfo, Tibério Gaspar, viva Alceu Valença, trazendo Jackson do Pandeiro para cantar com ele Papagaio do Futuro, viva Tom Jobim, que veio participar com o Sabiá e ganhou sob vaias contra... Viva Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Viva Zusa Homem de Melo. Viva, enfim, a era dos festivais. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse encontro, trazendo o meu relato, trazendo a minha fala, trazendo o meu afeto. Espero que numa próxima vez a gente possa estar junto presencialmente para conversar mais, quem sabe tomando umas e cantando também. Obrigado, pessoal. Até a próxima.